Oi, povo, oi, polva. Resolvi fazer uma série de vídeos a respeito dos assuntos que nós estamos estudando, porque vi que eram muitas, muitas teorias, muitos conhecimentos que nós teríamos que adquirir. Fiquei um pouco apavorada, resolvi fazer vídeos para poder estar revendo. Estou compartilhando, espero que vocês gostem, se vocês acharem algum erro, se gostarem, dê o like, compartilhem, anote aí nos comentários algum problema ou alguma discordância que a gente corrige e aprende junto, certo? Vamos iniciar com a semiologia e a semiotécnica. Como a nossa primeira aula, ela é a respeito da avaliação clínica e as técnicas instrumentais para o exame físico, certo? Então, para avaliação clínica, a gente utiliza o processo de enfermagem. E esse processo ele é composto por cinco etapas. A primeira etapa é a investigação, a segunda o diagnóstico, a terceira o planejamento, a quarta a implementação e a quinta a avaliação. Certo? A primeira etapa, a investigação, ela é composta por mais dois subitens, que seria a coleta de dados, ou podemos dizer a anamnese, e pelo exame físico também. O diagnóstico de enfermagem é tipo um julgamento que você tem a respeito do quadro daquele cliente, observando exatamente a coleta de dados e o exame físico. O planejamento seria um resultado esperado, que você vai planejar para que você tenha um resultado esperado. O meu cliente chega com febre. O resultado que eu espero é que ele saia sem febre. Então, eu tenho que planejar como eu vou chegar nesse resultado. A implementação seria a realização do planejamento, ou seja, eu planejei que eu quero que o meu cliente saia sem febre. Então, a minha implementação é o quê? Administrar um antitérmico, que eu já tinha planejado no meu planejamento. E a quinta etapa é a avaliação, que seria a questão do resultado que eu quero alcançar. Depois do período que passa, saber se o antitérmico ele teve a funcionalidade que eu queria, se ele realmente tirou a febre do meu cliente. Então, seria uma avaliação positiva. Então, agora nós vamos ver as etapas separadamente. A primeira etapa seria a etapa da investigação. Que essa etapa ela consiste em identificar as queixas que o cliente traz, certo? Investigando a sua história atual e também a sua história pregressa. Buscando o quê? Saber como aquela patologia, aquela doença se instalou no meu cliente, certo? Então, o processo de investigação, como a gente já viu no slide anterior, ele é composto por duas etapas. Seria a coleta de dados, o anamnese e o exame físico. Porém, nós temos os dados da investigação, que eles também são subdivididos, que podem ser diretos e indiretos, e objetivos e subjetivos. Antes de nós falarmos da coleta de dados do exame físico, vamos falar sobre os dados, para que a gente possa compreender melhor. Os dados são aqueles que nós coletamos no processo da investigação. E eles são subdivididos, como nós já vimos, e vamos defini-los agora. Os diretos são aqueles coletados diretamente do cliente, certo? Diretamente com o cliente, você coleta tanto na anamnese ou mesmo com o exame físico. Os indiretos são aqueles obtidos por outras fontes, como os acompanhantes prontuários, exames laboratoriais. Os dados objetivos são aqueles que você consegue observar, certo? Que você observa com os seus órgãos dos sentidos, com a visão, a audição ou a olfação. Os subjetivos são aqueles que a gente não consegue observar, que a gente obtém através dos relatos do cliente. O cliente ele se queixa de uma dor na região abdominal. Ele fala que tem uma dor, mas você não consegue observar a dor, certo? Agora que falamos dos dados, agora nós podemos ir para a coleta de dados ou mesmo a anamnese. E o que seria a anamnese? A anamnese, na sua raiz, na sua etimologia, seria ana, que seria trazer de novo,
e mnesis, que seria memória. Então, o quê? Trazer de novo a memória, né? Recordar, digamos assim. Então, e ela consiste em colher os dados subjetivos. Quais são os dados subjetivos? Os dados que você não consegue observar, buscando construir um quadro completo da história da doença atual ou mesmo pregressa do cliente, descrevendo ele de uma forma completa, do seu todo, e também a interação dele com o meio ambiente, certo? Então, essa entrevista, essa coleta de dados visa buscar todo o histórico do cliente para que a gente possa ter uma base para fazer o diagnóstico, seria o próximo passo. Então, como a professora não abordou os outros passos, mas eu vou fazer um vídeo abordando algumas coisas que eu pude colher, vamos ao que ela abordou, né? No caso, seriam os dados da anamnese. E os dados da anamnese são constituídos por dados biográficos, que seriam os dados pessoais do cliente, nome, local de endereço, essas coisas. Motivo de buscar o atendimento, a história atual da doença, né, ou da patologia, como você queira chamar, a história pregressa dessa doença, caso haja, né, o histórico familiar, para que a gente veja se tem alguma ligação, e também a questão da revisão dos sistemas, né, nervoso, renal, genitário. Então, a revisão dos sistemas que nós estudamos em anatomia. E a avaliação funcional, né, ou a atividade da vida diária. O que seria essa avaliação funcional? É uma tentativa de sistematizar, ou mesmo de mensurar objetivamente os níveis que aquele cliente tem funcionado, né? Então, digamos, questão do estado intelectual, ele é assim, assim, assado, mas é uma tentativa sistemática, são perguntas objetivas, que tem aquelas respostas sim, não, talvez, bom, ruim, médio, certo? Relacionadas às várias áreas, né? Integridade física, estado intelectual, emocional, atividades, e dentre outras, né? Então, temos vários modelos de anamnese. Alguns dados são esses que nós listamos aqui, foram o que a professora passou para a gente, mas tem N dados. Então, mas o que ela vai cobrar vai ser esse, então vamos estudar esse. Bem, a entrevista, ou a anamnese, ou coleta de dados, como você queira chamar, certo? Muitas vezes vai ser o seu primeiro encontro com o cliente, né? E você tem que dar a importância devida a isso, porque lá quando você for coletar os dados, você vai colher principalmente os dados subjetivos, ou seja, o que a pessoa diz sobre ela mesma. E você tem que registrar o máximo de informações possíveis, porque eles que vão te nortear para um próximo passo, ou mesmo para o exame físico, porque se o seu cliente ele se queixa de uma dor nas costas, você pode suspeitar de problemas renais. E quando você for fazer o exame físico, você vai ter uma atenção maior naquela região, ok? Então, como a gente pode ter uma entrevista bem sucedida? Nós acadêmicos temos um problema seríssimo na questão das apresentações. Temos uma certa dificuldade de se expressar, mas a gente tem que vencer para que a gente possa alcançar o sucesso na nossa entrevista, certo? Porque a gente tem que coletar os dados completos, certo? Porque eles são muito preciosos para a gente quando a gente for fazer o diagnóstico. Então, nós vamos deixar a nossa vergonha de lado e vamos fazer o que a gente tem que fazer na nossa entrevista, certo? Então, a gente tem que ter um vínculo de confiança, a gente tem que passar a confiança para o cliente, para que ele se sinta aceito e acolhido, né? Bem à vontade, para que ele possa falar sobre ele mesmo, né? E muitas vezes não mentir, falar a verdade, porque eles também podem mentir a respeito do quadro, de alguma dor, de alguma coisa. A gente tem que orientar aquele cliente sobre o estado de saúde dele, certo? De forma que ele participe da identificação do seu problema, porque afinal é com os dados que ele vai nos passar que a gente vai poder fazer alguma coisa para ajudá-lo. Buscar ter um vínculo, certo? Ou seja, uma relação terapêutica, porque nós estamos ali para o quê? Para ajudar. E ele tem que perceber isso.
porque esse vínculo ele facilita o nosso diagnóstico. Se facilita o nosso diagnóstico, nós vamos planejar melhor e vamos ter um resultado bom, né? E ensinar aquele cliente como ele pode promover a própria saúde, prevenir, né, doenças para ele mesmo, certo? Então, o sucesso da nossa entrevista está aí, buscar todos esses itens para que a gente tenha um resultado positivo. Então, em relação à entrevista, a prof também falou sobre os processos de comunicação. Os processos de comunicações, eles englobam os fatores internos e externos. Os fatores internos seriam a questão de gostar de pessoas, ter a empatia, ter capacidade de ouvir. Os fatores externos é a questão da privacidade, você entrevistar o cliente em local privativo, para que não haja interrupções, que tenha um bom ambiente físico, né? Que a gente olhe de maneira criteriosa a questão do ambiente, porque o cliente ele deve se sentir seguro, né? Nós temos que passar confiança para que ele possa passar a maior quantidade de informações possíveis, né? Que mais uma vez eu falo que são a base do nosso diagnóstico de enfermagem. Dentre os fatores internos e externos, os fatores externos, eles têm, de um certo modo, maior relevância, que a gente tem que dar maior observação, com a questão principalmente do ambiente, para que tenha uma boa iluminação, porque você pode confundir, né, a questão da pele da cliente, pode estar mais amarelada devido à iluminação, e você pode confundir aí o diagnóstico por causa de um erro simples, ter pouco barulho, você não manter muita distância entre o cliente, uma distância médica de 1 a 1,5, né, e para que tenha conforto para ambos, na questão de cadeiras, que lhe deixe numa altura boa, que você possa olhar o cliente no olho, evitar os birôs, evitar que você fique em pé e o cliente sentado, para não passar aquele ar de superioridade, né? Então, o que você puder fazer para que o seu cliente esteja à vontade, isso você deve fazer. As técnicas de comunicação. Uma das técnicas seria indicar o motivo da entrevista, ou da coleta de dados, ou mesmo da anamnese. Porque às vezes os clientes chegam nos hospitais, nos locais de atendimento, e a pessoa nem pergunta o nome, vai logo fazendo algumas perguntas, nem trata a pessoa direito, a pessoa fica logo constrangindo, baixa a cabeça, nem responde direito, quando responde é sim, não, tá bom. E a maneira correta é o quê? Senhor fulano, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua saúde, quais as atividades que você pratica, para que a gente possa lhe ajudar. A gente tem que deixar o cliente de uma forma confortável para que ele colabore conosco, porque afinal o diagnóstico que tem que dar somos nós, não é ele. Outra técnica seria fazer a questão das perguntas abertas, né? Diga-me como posso ajudar, o que é que ele traz ao hospital? O senhor mencionou a falta de ar, explique melhor sobre isso e deixar o cliente falar, porque não adianta você fazer uma pergunta aberta se você inibe a sua resposta. Então, a pergunta aberta ela é muito boa, porque o cliente ele fala bastante, quanto mais idoso, mais fala também, né? Os idosos colaboram muito. E você precisa ter paciência, porque essas perguntas eles deixam o cliente à vontade, certo? E você precisa parar e ouvir, porque assim você vai enriquecer a sua coleta de dados e com certeza vai ter um diagnóstico positivo. E por último, as perguntas fechadas. Por último, das técnicas de comunicação. As perguntas fechadas, elas tratam geralmente de informações específicas, que são aquelas que têm uma resposta curta. Sim, não, ruim, bom, certo? Então, o que temos que evitar nessas perguntas é fazer várias perguntas juntas, certo? Fazer uma de cada vez e buscar optar sempre pela linguagem que o cliente entenda, porque muitas vezes nós fazemos perguntas com a linguagem do enfermeiro e o cliente não entende, confunde os termos.